Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos juntos mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco. Hoje me acompanha aqui o Fernando Honorato. Seja bem-vindo, Fernando. Eu agradeço, pastor. É uma alegria estar aqui com o senhor para nós estudarmos juntos mais uma lição. Alegria toda nossa. Vamos participar juntos, vamos crescer juntos. Nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos estudar mensageiros. Mas antes, vamos fazer uma breve oração e, como sempre, vamos pedir o nosso convidado para fazer a oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo desse momento. Vamos inclinar nossas frontes para falarmos com Deus. Santo, bondoso e querido Deus, queremos te agradecer pela essa lição que vai ser aqui, Senhor, dirigida. Que o Senhor possa conduzir todos aqueles que estão visualizando, escutando essa mensagem. Que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre o nosso coração, nos fazer entender e compreender um pouco mais do seu Santo Evangelho. Derrama tuas bênçãos sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando. Vamos lá, terça-feira, dia 2 de julho. Mensageiro é o título da nossa lição. E a lição, Fernando, começa aqui pedindo para a gente ler Marcos capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. As primeiras palavras do evangelista, e o verso 1 diz o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Esses são os 3 primeiros versos, na sequência nós vamos ler os demais. Nesses versos iniciais do Evangelho de Marcos, percebemos aqui, Fernando, Marcos mencionando, citando textos das Escrituras. No verso 2, ele chega a dizer que é o profeta Isaías, e ele fala várias outras coisas aqui. O que a gente dá para a gente entender aqui desta colocação dele já no início do capítulo? O Evangelho de Marcos, ele é baseado, ele é fundamentado nas Escrituras. Não é um insight, não é um êxtase, não é uma ideia brilhante que ele teve, mas ele vai falar do Evangelho de Jesus Cristo e a base de tudo são as Escrituras. Pastor, eu retorno uma pergunta então. Se a base está nas Escrituras, que tipo de Escritura? É interessante sua pergunta, porque na época de Marcos não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Marcos está escrevendo parte do Novo Testamento. Então, o que ele tinha naquela época? Ele tinha o Velho Testamento. E aqui ele cita pelo menos 3 livros. No verso 2 ele diz que é Isaías, mas a lição deixa claro para a gente aqui, Fernando, que ele cita outros 2 textos, outros 2 livros além de Isaías. Em resumo, Marcos utiliza as Escrituras. Isso que é importante. É importante que a verdade está pautada aí, né, pastor? Então, quando a gente conhece a verdade ela nos transforma. Então, a partir daí nós temos um caminho a seguir, né? A partir das Escrituras. E esse caminho, Marcos está apontando para a gente. E eu queria perguntar mais uma vez para o senhor, qual é esse caminho que Marcos está apontando nas Escrituras? Muito bem. Aqui é o caminho que lá no Velho Testamento Deus já havia revelado que enviaria um anjo para preparar esse caminho para o Messias. Então, é o caminho percorrido por João Batista, que foi o precursor de Jesus, e ele prepara esse caminho para Cristo. Poderíamos dizer que também é o caminho que o próprio Cristo percorreu, porque ele recebe um caminho previamente preparado por João Batista, mas ele percorre. E eu diria que é o caminho de todo cristão também. Todo cristão tem uma jornada, todo cristão tem um caminho a percorrer. E o interessante é que ao longo dessa jornada nós nunca estamos sozinhos. Nós temos a presença de alguém conosco. Jesus já percorreu e está ao nosso lado também nos ajudando. Então é isso, né, pastor? O importante, assim, da gente colocar os nossos caminhos na mão do Senhor é nos colocarmos à disposição também como discípulos, né? E eu percebi aqui que em Marcos, ele não era só um evangelista, ele não só entregou a vida a Cristo, como se baseou na missão, numa vida missionária, como médico missionário também, né? Foi um médico missionário.
Então, é muito importante para a igreja, porque também a Ellen White fala sobre esses médicos missionários. Então, pastor, mais uma vez aqui, o que o senhor acha dessa experiência missionária que jorra ali na vida de Marcos, depois da desilusão, do desapontamento dele? Marcos, ele recebe essa segunda oportunidade e se torna, de fato, esse missionário. E ele foi muito importante na história da igreja cristã. Mas ele se demora, Fernando, a falar também do caminho que o próprio Cristo percorreu. Qual que era o caminho e a jornada dele? Jesus estava em direção a Jerusalém, ao Calvário. E ele tinha um objetivo para alcançar. Veja, você também entrou numa jornada. Você, como cristão, você entrou numa jornada. E você tem um caminho a percorrer e um ponto de chegada. Não importa quanto tempo você está na jornada. Não importa quanto tempo você está no caminho. Você tem que visualizar o ponto de chegada. E ao chegar lá, se você chegar nesse ponto, você vai abraçar aquele que te acompanhou ao longo dela. Jesus não desistiu em nenhum momento. E o grande foco de Marcos no seu evangelho é dizer, Jesus tem uma meta, Jesus tem um objetivo, e ele chegou à cruz. Igualmente, a sua jornada tem que estar centralizada na palavra de Deus. Você precisa ter esse relacionamento com a palavra de Deus, como Marcos teve. Você percebeu no estudo de hoje que Marcos citou 3 livros do Velho Testamento? Eu desafio você a estudar a sua lição, a sua Bíblia e descobrir quais são os 3 livros citados por Marcos no início do seu evangelho. Descubra aí, escreva aqui nos comentários, diga para nós qual foi a sua descoberta. Um forte abraço e até amanhã.